essa nossa conversa agora se estende com os 5. Vamos aproveitar vocês, prefeito, também para bater papo, conversar com o senador Lira. Tá aqui. Senador, o senhor está vindo aí de uma tarefa já de um dia puxado hoje, né, de muitos contatos, né? Boa noite. Boa noite, mas essa estada aqui no seu programa, Gutenberg, me traz uma satisfação muito grande, né? Porque uma das coisas que eu quis que ficasse muito clara para Paraíba no meu mandato é que eu sou um senador municipalista. Eu sou um defensor dos municípios e me encontro agora com 4 prefeitos que eu admiro, né? O nosso Dilcinho aqui de Conceição, a Márcia de Conde, o Daniel de Piancó e o nosso Júlio César lá de Aparecida, né? Então são prefeitos de gerações diferentes, cada uma com origens e capacitações diferentes, mas mostra que os bons prefeitos estão ficando e os que não são substituídos por prefeitos mais eficientes, com nova mentalidade, com todas essas objetivos. Coincidentemente, 2 aqui foram reeleitos e os outros 2 derrotaram os governos que estavam e são eleitos pela oposição. Então isso é uma coisa muito boa. Hoje eu falava lá no auditório do TCE que estava convivendo com muitos prefeitos, uma nova geração de prefeitos com mentalidades novas e prefeitos com experiência, também com mentalidades novas e atualizadas, que é o caso aqui de Nilcinho e o caso de Júlio César, né? E é só ver a avaliação que eles têm nos seus respectivos municípios, né? Hoje foi um dia muito intenso, mas um dia assim muito reconfortante, né? Porque o nosso objetivo de trazer a audiência pública aqui para Paraíba, para discutir a medida provisória 778, ela teve muito sucesso. Tivemos a ajuda do nosso Tota Guedes, o presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, o apoio também da Confederação Nacional dos Municípios, representações de outros estados. E isso foi muito importante porque o objetivo que eu tive foi, primeiro, prestigiar a Paraíba com esse evento, que é um evento de grande importância. Qualquer estado queria sediar esse evento. E, em segundo lugar, prestigiar os nossos prefeitos para que as mudanças que, eventualmente, eu já estou trabalhando para fazer, a minha equipe está em Brasília trabalhando nesse momento, a tarde toda, a gente interagindo, trocando informações com representantes da Receita Federal, representantes do Ministério da Fazenda, representantes do Ministério do Planejamento, porque nós temos que ter todo um arcabouço legal, porque não adianta você fazer mudanças políticas apenas para fazer o seu discurso, se elas não são respaldadas legalmente, né, pelas dotações orçamentárias, pelo planejamento financeiro do governo, não é? Então isso tudo tem que ser feito com muita eficiência. E as mudanças que eu vou propor nessa medida provisória para melhorar ainda mais as vantagens dos municípios, elas serão levadas para o Brasil, para os municípios brasileiros, como sendo sugestões dos prefeitos da Paraíba. Então isso é uma coisa prestígio, muito, é prestígio para a Paraíba. Bom, eu queria, aqui, senador, antes da sua chegada, nós fizemos aqui uma rodada das potencialidades de cada cidade, só faltou pedir a você, Márcia. De Júlio César, eu falei do doce de leite, da industrialização, aqui já é do leite, a batata doce de Conceição. Qual é a cultura do Conde, que só faltou você citar aqui? Agrícola. Inhame. O inhame é? O Conde é a terra do inhame. Olha aí, inhame, batata doce, leite e doce de leite. Dá um bom almoço e tem uma sobremesa. Nós não tocamos o fato de Aparecida com essas 6 fiagens de 6 anos, senador. Nós perdemos praticamente toda a cultura do coco. Uma cultura de ciclo longo. Que Souza também, São Gonçalo perdeu. Aparecida, São Gonçalo também. A cultura de ciclo longo, e para que se renove novamente é outra vida. São quase 10 anos de recuperação de tudo isso.
com a perspectiva de um semiárido totalmente irregular, senão ninguém tem segurança. E a cultura do coco, ela consome muita água. Então, tivemos esse problema seríssimo, que é outro ponto importante da nossa região. A bacia leiteira é outro importante. Nós temos laticínio, nós temos a bacia vendendo ali com a Isis, que é uma grande distribuidora hoje. Então, nós temos esse potencial. Agora, o que incomodou mais essa região, que tirou aquele homem da roça e levou para a sede. Eu estive até fazendo uma pergunta ao Ministério Público. O que nós podemos fazer com esse homem? Porque o concursado que tem segundo grau, senador, ele não vai para a rua fazer o serviço da fossa, o serviço do esgoto, o serviço no tribunal acata, nem o Ministério Público nos defende, mas esse homem está marginalizado da cidade. Ele precisa, com certeza, desse espaço. Senador, eu queria lhe mostrar aqui as riquezas que a gente tem em cada cidade, cada um com a sua potencialidade, mas me parece que falta, a gente paga muito, parece que nossos pecados são grandes, porque essas secas, 5 anos de seca, castigou. A gente estaria numa situação muito melhor, mas é uma vocação nossa, a agricultura. O senhor conhece muito bem essa região lá do sertão, senador? Eu acho que nós estamos agora completando o ciclo de 6 anos de seca. Foi um processo de grande descapitalização da economia nordestina, né? Então, quando você interfere negativamente na economia, você traz as consequências sociais em relação à degradação da economia, como está acontecendo. Então, coincidiu, além dos 6 anos de seca, coincidiu com esses últimos 2 anos e meio da maior recessão econômica da história do nosso país. Então, se o Brasil tivesse bem, se a União Federal tivesse bem, o que estava acontecendo? O Nordeste estava sendo socorrido com mais recursos, com mais programas de infraestrutura, programas sociais e, sem dúvida nenhuma, serviriam de amortecedor e reduziriam o grande prejuízo econômico e social que a nossa região teve, né? Mas isso mostra, com todas essas óbices, com todos esses óbices, nós estamos atravessando esses 6 anos, né? E medidas anteriores que foram tomadas no sentido de distribuir renda, de criar um amortecedor com Bolsa Família, fez com que nós não tivéssemos aquilo que existiu no passado, quando havia um ano de seca, havia as invasões das cidades. Então isso não aconteceu. O nordestino não precisou fazer isso, foi um fato altamente positivo. Agora nós temos que trabalhar todos juntos, no sentido de quando passar esse ciclo, vamos torcer e pedir a Deus que seja esse 6º ano, seja o último ano, né, para que possamos a partir daí iniciar a recuperação da economia nordestina, paralelamente à saída da recessão do governo brasileiro, do país como um todo. É importante que o país saia da recessão, porque nós estamos levando o nosso passivo aproximadamente 13 milhões de desempregados. E eu digo sempre, quando uma pessoa tem emprego, uma pessoa tem renda própria e assiste os fatos negativos da economia, o desemprego, os índices negativos que surgem na televisão, a pessoa assiste a crise pela televisão, mas quando ele perde o emprego, o cidadão perde o emprego, ou a dona de casa, quando ela é a chefe de família, quando ela perde o emprego, ela tira a crise da televisão, do jornal ou da mídia social, ela traz para dentro de casa, porque ela perde o emprego, vai faltar dinheiro para alimentação, para fazer as suas necessidades básicas, pagar as suas contas. Então, esse sofrimento, o Brasil precisa resolver o mais urgente possível e temos que sair dessa crise e torcer e fazer um esforço no sentido de que essa grande crise política que também está assolando o país, ela seja resolvida o mais rápido possível, encontremos a estabilidade política para que ela não interfira mais sob o aspecto negativo no resultado da nossa economia. Vocês, prefeitos, vão ter direito agora a perguntar também ao senador Lira, que é uma interação. E eu vou começar a fazer minha pergunta. Como eu não sou prefeito, eu pergunto sobre meu assunto. Senador, como é que foi o almoço hoje com o governador Ricardo Coutinho? E eu não quero que eu fale do cardápio, não. Eu falo do assunto político.
O almoço foi bom, né? O governador, ele recebe muito bem, ele é muito gentil, muito cordial, né? E o almoço foi na Granja, na sua casa, e me senti muito à vontade. E o que aconteceu é o seguinte, revivendo aqui, repassando na condição de relator da medida provisória 778, também ela leva esses benefícios para os estados e Distrito Federal. E em Brasília, eu fui procurado pelo governador do Distrito Federal, falando em nome dos governadores, também fui procurado pelo governador de São Paulo, para defender os interesses de São Paulo dentro da medida provisória, e eu decidi, inclusive disse ao governador do Distrito Federal, que esteve comigo pessoalmente, o governador de São Paulo foi por telefone, eu disse, olha, eu só vou tomar qualquer decisão em relação aos estados, depois de conversar com o governador Ricardo Coutinho do meu estado. Então, grande parte do cardápio hoje, no almoço, foi exatamente, Márcia, conversando sobre a MP naquilo em que interessa os estados e especialmente e primordialmente ao estado da Paraíba. O assunto político ficou na sobremesa ou molicou? No decorrer do almoço, nós falamos também sobre política, né? Mas falamos assim de uma forma mais, posso dizer a você, de uma forma mais teórica, de uma forma mais genérica, não falamos especificamente a respeito de fulano, de João, de José, de Pedro, de Manuel, falamos assim sobre o aspecto geral da política da Paraíba. Então foi uma conversa muito boa, uma conversa muito estimulante, e eu digo que a conversa foi muito boa, viu? Então, que tem a sobremesa, tem um licor e finda com o café. O café teve Maranhão nessa conversa? Eu vou dizer a você o seguinte, sim, eu falei também sobre Maranhão, falei bem de Maranhão, mas eu não tomo café, tá? Olha aí, tá vendo? Me deu uma rasteira. Quem começa perguntando? Júlio Santos, senador, eu tenho duas, mas já preciso fazer uma, deve ter outra rodada, né, também. Eu queria fazer o seguinte, as mesmas dificuldades que nós temos com Previdência, nós temos também em pagar iluminação pública, iluminação dos prédios públicos. E eu criei no meu município um departamento sobre energia solar junto com o IFPB, Souza e a universidade. E gostaria de perguntar, se nós não poderíamos levantar nesse país uma forma de recurso de que nossos municípios pudessem fazer projetos de iluminação, de energia solar, onde nós temos um potencial imenso, e com certeza em poucos meses os nossos municípios ficariam isentos, praticamente 35 mil de energia solar, de energia em Aparecida que tem ganho. Eu acho que é de suma importância uma energia que com pouco tempo você retire esse valor, esse percentual, e passa a ter lucro dentro do nosso município. O Ministério das Minas e Energia tem um programa para isso, né? Para chamadas as energias alternativas ou energias limpas, né? E que esse é o nosso futuro, né? Ali mesmo em Santa Luzia você passa e já está sendo instalado um parque de energia eólica, né? O balizamento noturno do aeroporto de Cajazeiras é o segundo do Brasil já com energia solar. Então esse é o nosso futuro, viu? Então as dificuldades que estão existindo no momento são dificuldades que eu diria transitórias, né? Na medida em que o Brasil vai sair rapidamente, acredito que até o final do ano nós estaremos, tecnicamente já estamos saindo da recessão. Então começa a aumentar a arrecadação de impostos, o consumo começa a aumentar, aí por causa do consumo a produção aumenta, as exportações estão indo muito bem, a inflação está baixa, então acredito que nós temos um cenário econômico positivo e todos esses problemas vão ser resolvidos. Por quê? Porque isso que você está fazendo lá é o futuro, você está construindo o futuro. E essas tecnologias modernas, essas tecnologias que
que trabalham diretamente na redução da poluição, na redução do gasto desnecessário, trazendo a eficiência produtiva, você está no caminho certo. Portanto, eu quero aproveitar e lhe parabenizar. E lá em Brasília eu estarei pronto para lhe auxiliar e lhe ajudar junto ao Ministério das Minas e Energia. Foi ideia. Pode gestar um projeto aqui, que a equipe de Lira é boa para isso. Daniel, sua pergunta. Primeiro, Gutenberg, eu queria agradecer ao nosso senador por apadrinhar Piancó, por colocar Piancó debaixo do braço, fazer com que seja ouvido em Brasília, o que já fez durante todo esse tempo, por sanar o problema da falta de água com a construção da adutora de Engate Rápido, pelo empenho e pelo afinco junto ao Ministério do Trabalho e ao nosso presidente Michel Temer. E perguntar ao senador se com a medida provisória editada pelo governo federal, pelo Poder Executivo do Governo Federal, se o senhor, na medida provisória 778, pretende melhorar ainda mais o refis dos municípios, a questão do abatimento do juro e multa e no valor principal, para que os municípios possam sair desse sufoco, já que o senhor sempre levantou a bandeira de ser municipalista, de defender os prefeitos, de defender a classe, e assim como é, quero lhe agradecer também em nome de todos os prefeitos paraibanos, por sempre estar com esse olhar atento, voltado para nós e compreender nossas dificuldades. Minha equipe já está trabalhando, eu estava aqui, ela estava trabalhando lá, todo momento interagindo com ela, como eu falei, com participação do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, da Procuradoria da Receita Federal, do Ministério do Planejamento, né? E tanto uma equipe preparando o respaldo legal das mudanças que eu vou propor, né? E as mudanças que eu já mandei que começasse a trabalhar, porque eu vou apresentar o relatório já agora no dia 11, na próxima terça-feira. Eu tenho por hábito cumprir rigorosamente os prazos. Ninguém cumpre os prazos, de um modo geral não cumpre. Essa medida provisória será uma das primeiras a que vai ser aprovado, discutido e aprovado em relatório rigorosamente em dia. Quando eu assumi a presidência da Comissão Especial do Impeachment, né, então nunca uma comissão especial, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, né, seja mista ou seja do Senado ou da Câmara, não tem prazo para terminar. E eu fiz um regulamento, quando assumi, aprovei o regulamento no primeiro dia e marquei o dia para terminar, para encerrar os trabalhos, um processo judicial e político. E nós tivemos reuniões de 10 horas, de 11 horas e reuniões de quase 15 horas, porque o pessoal querendo encerrar. Teve um dia que faltou luz, fizemos reunião com vela, com lampião, mas eu disse, eu não posso deixar parte da pauta de hoje para amanhã, porque senão eu não vou cumprir o prazo que eu me propus a concluir. E no dia, né, depois de 100 dias, nós estávamos rigorosamente com o relatório aprovado e concluída a nossa missão. Então, quando eu recebi essa medida provisória, eu disse, eu vou apresentar a medida provisória. Qual o dia, o limite? Não, o senhor pode apresentar até o dia 15 de julho ou pedir mais uma prorrogação de 15 dias ou 30 dias. Eu digo, então marca para o dia 11 de julho o relatório e do dia 11 vai estar pronto. Nilson, sua pergunta. Inicialmente, agradecer ao senador pela atenção especial que tem tido com o município de Conceição, colocando da sua cota extra emendas para o nosso município, e registrar mais uma vez aqui, Gutenberg, já que o senador não estava presente, eu disse aqui, senador, no início da minha fala, que Conceição hoje se destaca no cenário estadual como o maior produtor de batata desse estado. Mas, infelizmente, com a seca dos últimos 6 anos, essa produção tem praticamente reduzido a zero. Mas a gente tem uma esperança e acredita na classe política, e eu acredito muito, principalmente no senhor, que o senhor possa fazer frente ao governo federal no sentido de agilizar o processo do ramal da transposição. O ramal que entra, para quem não conhece, o ramal da transposição do Eixo Norte, ele inicia ali em São José de Piranha, passa por Mauriti, ou seja, a 10 quilômetros de Conceição. Um projeto inicial, avaliação de 222 milhões, não é muito dinheiro, se falando em uma transposição do Rio Paraíba, aliás, do Rio São Francisco. Espero que o governador Ricardo Coutinho também faça frente com seu prestígio junto ao governo, para que a gente possa agilizar o processo do ramal do São Francisco. Água que entra de Mauriti por Conceição
pelo açude do Condado, e aí vai perenizar todo o rio Piancó, chegando até a cidade de Coremos, passando, Daniel, lá por Piancó, beneficiando diretamente 18 municípios do Vale do Piancó. Essa é a nossa esperança na classe política. Espero que o senador, dentro do compromisso que tem com a população, tanto do Vale do Piancó como da Paraíba, possa fazer frente junto ao governo federal no sentido de agilizar o processo do ramal lá do Eixo Norte. Ô Nilcinho, inicialmente eu quero aqui mais uma vez agradecer o título de cidadão que a Câmara Municipal, por inspiração sua, aprovou, e eu irei receber esse título com todo prazer. E quer dizer, eu acho que a Paraíba toda já sabe, quando assumiu o Senado Federal, eu disse que ia tratar de duas questões de infraestrutura que eu considero da maior importância. Uma era a duplicação da BR-230, né? Já era para ter começado, já está a verba aprovada, já foi feita licitação. Infelizmente houve a judicialização e a Justiça Federal deve decidir a qualquer momento para começar essa obra. Já está com atraso, era para ter começado igual com essa terceira pista aqui de João Pessoa, Cabedelo até Oitizeiro, né? E é importante destacar o seguinte: nada acontece por acaso. Brasília, você vê na televisão, outro dia estava passando na televisão, passou várias vezes no noticiário de televisão, lá no estado do Pará, centenas e centenas de caminhões carregados de soja atolado na terra porque não tinha asfalto. São 150 quilômetros de asfalto de pista simples. E a gente lutar lá em Brasília para conseguir uma duplicação, uma BR que é considerada uma das melhores do Brasil, é complicado. Mas nós conseguimos. Não é por quê? Porque eu me propus a ser relator do orçamento do Ministério dos Transportes. E lá colocar as dotações orçamentárias necessárias para que houvesse essa duplicação. E aprovar e manter uma emenda de bancada que foi apresentada por todos os 12 deputados e 3 senadores, aqui da terceira pista e mais todas os viadutos, entendeu? E essas passarelas que são necessárias durante todo o percurso, desde Cabedelo até o Oitizeiro. E eu estava lá na relatoria do Ministério do Transporte, porque você bota uma emenda de bancada, bota 150 milhões, quando o orçamento é aprovado, ficou 10, ficou 5, ficou 3, ficou 0, ficou nada. E eu mantive os 150, negociando com toda a comissão e com os deputados e senadores, né, para atender cada estado de uma forma equânime, e fiz com que no orçamento de 2016, as maiores dotações orçamentárias do Ministério do Transporte para obras novas do Brasil foi a Paraíba. 150 milhões para a terceira pista daqui de Cabedelo a Oitizeiro e 165 milhões para a duplicação da BR-230. E a outra obra que eu me propus desde o começo foi exatamente o ramal Piancó. E não existia nada do ramal Piancó, existia só a ideia, a inspiração, a vontade. O projeto já está sendo feito, já foi mandado para o Banco Mundial o arcabouço desse projeto, né, para solicitar o financiamento do Banco Mundial. O Banco Mundial já sinalizou positivamente, a primeira etapa do financiamento já foi aprovada e, portanto, você pode ter certeza, como todo o povo do Vale do Piancó e toda aquela região de Patos, do centro da Paraíba, porque tem adutoras que recebem água do sistema Curiama Mãe d'Água, que vão ser todos beneficiados, né? Então pode ter certeza que o mais importante já foi. Primeiro, está sendo feito o projeto. E segundo, esse ramal Piancó, o terceiro eixo da transposição do Rio São Francisco, já está fazendo parte, já é parte integrante da transposição do Rio São Francisco. Então, o ramal hoje, a transposição, que é o ramal leste, que leva água para Campina Grande, para a Barragem de Buqueirão, passa por Monteiro, e o eixo norte, que chega lá na Paraíba, em São José de Piranha, fronteira de São José de Piranha com a cidade de Cajazeiras,
é o segundo eixo. E agora nós temos o terceiro eixo, então concluída aquela etapa do terceiro eixo norte, que já foi recomeçada agora também por uma questão de uma construtora que abandonou a obra por falta de recursos financeiros, mas já está regularizado. A presidente do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que estava impedindo o seu início, e a semana passada teve início o ramal norte. Então, concluído o ramal norte, previsto para 10 a 11 meses, né? Então o governo vai iniciar o ramal Piancó, o terceiro eixo da construção do Rio São Francisco. E apenas para uma questão esclarecedora, né, que quando a gente fala em açude de Condado, todo mundo passa aqui na BR-230 no açude de Condado, mas esse açude de Condado é do município de Conceição, é outro condado, que fica a 10 quilômetros de Mauriti, no Ceará, onde vai ser exatamente, iniciado o terceiro eixo, com uma perenização do Rio Piancó, com abastecimento, como está acontecendo com a barragem de Buqueirão aqui, e abastece Campina Grande e mais 18 municípios. A mesma coisa vai acontecer com o sistema Curimas Mãe d'Água. Vai ser abastecido pelo Rio Piancó, que vai ser perenizado pelo Rio São Francisco. O excesso d'água vai correr no rio Piranhas, que vai até o Rio Grande do Norte, na barragem de Armando Ribeiro, que é a maior do Rio Grande do Norte, com 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos, né? E vai beneficiar toda aquela região de São Bento, de Catolé do Rocha, que a perenização do rio é extremamente importante. Senador, desculpe interromper. Lagoa do Arroz e Rio do Peixe, tem alguma programação inserida? Tem. Dentro do sistema que vai ser feito pelo governo do Estado, com ajuda de recursos do governo federal, a Lagoa do Arroz vai ser integrada no sistema, né? Márcia, sua pergunta. Então, primeiro, senador, parabéns pelo novo posto dentro do PMDB como líder do Senado, né? É um prazer muito grande a gente ver num lugar desse um perfil municipalista como o seu. Eu tive, e aqui eu já agradeço as vezes que eu tive lá no seu gabinete, toda a equipe à nossa disposição, não só eu, mas todos os prefeitos que estiveram lá na ocasião que eu estive também. Então esse é um perfil muito importante para nós que lutamos pelo território municipal, né? E aí a nossa grande discussão, ela gira em torno do Pacto Federativo. A gente sabe a beleza que é o Pacto Federativo, como ele é arrumado, só que os municípios são os entes mais importantes desse pacto, visto que a vida se dá nos municípios, Estado é ficção, o Brasil, enquanto Estado também, né, a União é também um aspecto subjetivo, né, dessa convivência, mas no município não, a vida se revela no município e é quem fica com a menor parcela, 18%, né, da arrecadação nacional. A nossa luta tem sido para que isso cresça para 28% a 30%. Eu queria saber, dentro da sua visão e da sua postura agora, com essa nova ação dentro do Senado, como é que o senhor vai levar à frente essa discussão em prol dos municípios, né? Porque a gente precisa virar um pouco esse jogo. Hoje a gente viu muito isso na reunião, que nós estamos com a corda no pescoço e não tem para onde esticar mais. Ô Márcia, nós estamos acompanhando um projeto de interesse do Conde, né, que é a urbanização de toda a orla marítima da cidade de Conde, que é, me parece, a segunda cidade turística do estado da Paraíba. Então é uma cidade que merece todo esse apoio na área turística, né? E agora com a sua administração, você é uma pessoa que tem muita experiência de administração pública, isso é importante, é fundamental. Estamos lá, vamos lhe ajudar, e na hora que as coisas melhorar um pouquinho, começar o descontingenciamento, nós estamos lá. Que bom. E como você falou nessa liderança do PMDB, eu gostaria de falar algumas coisas aí. Primeiro, é importante, Gutenberg, que haja uma distinção entre liderança do PMDB e liderança do governo. O líder do governo é indicado pelo presidente da República. Ele permanece lá o tempo que o presidente achar que é conveniente, não é? E o PMDB, o líder no caso do Senado, que é o senador Romero Jucá, é uma pessoa extremamente trabalhadora e eficiente, mas
eficiente. No meu caso, eu sou líder do PMDB, da bancada do PMDB. São 22 senadores, de um total de 81. Para você ter uma ideia, a bancada do PSDB, que é a segunda, e o PT também, que é a segunda, tem 10 cada um. A bancada do PMDB é maior do que as duas segundas maiores bancadas no partido. E eu quero dizer o seguinte, que eu quero usar essa ferramentazinha mais agora, né, para que ela sirva de instrumento que eu possa ajudar os municípios paraibanos. Né? Porque a minha tese de um parlamentar municipalista não é simplesmente uma tese teórica, é uma tese real, verdadeira. Eu agora, nesse mês de junho, 5 semanas seguidas, eu vim a Paraíba, todas elas para o interior, sendo que uma semana que tinha um feriado, eu fiquei a semana toda, inclusive hospedado em Patos, na casa do meu amigo Hugo Mota, de Chica Mota. De lá eu ia para o Vale do Piancó, para a região de São Bento, para o Sertão, para Cajazeiras, né, para Princesa Isabel, para Teixeira, Juru, Tavares, então fiquei circulando ali, retornando, tivemos juntos lá em Piancó, não foi, Nilcino? Lá com o Daniel, na festa de Santo Antônio, passei dia, dormi lá na sua casa, né, Daniel, na casa de sua avó, de sua mãe, né? Fui muito bem recebido, né? Mas sempre transformando essas viagens não só em festa, transformando em encontros com os prefeitos para trabalhar. Exatamente, eu disse, todos os prefeitos que eu recebi aqui no meu gabinete, agora eu estou indo lá no município para ver a realidade de cada município e interagir com esses prefeitos lá no município. Porque essa é a verdadeira ação municipalista. É você ir conhecer, eu fui a São José de Piranhas, aí eu estou trabalhando, a adutora já foi aprovada e vai sair a qualquer momento, que é um investimento de R$7.800.000, aí a água vem de Boa Vista, da Barragem de Boa Vista. Eu fui à Barragem de Boa Vista, tirei fotografia na Barragem de Boa Vista, vi quantos milhões de metros cúbicos tinha na Barragem de Boa Vista, 15 milhões de metros cúbicos, né? Vi que tinha capacidade, levei para o ministro, olha aqui, tem água lá, autoriza aí a fazer a adutora, vamos resolver esse problema. Né? Eu fui para a região de Teixeira, tem um problema da adutora do Pajeú. Onde é que essa adutora está? Está em Pernambuco. Vamos a Pernambuco. Fui lá em Pernambuco, tirei o retrato junto com os canos que estão parados, que vai ser feita a adutora, e os canos estão todos lá na beira da estrada. Levei para o ministro. Aqui tem milhões de reais com canos parados, o que é que está faltando? Vamos botar essa adutora do Pajeú, vai beneficiar 10 municípios da região de Teixeira. Né? Então, se a gente lá em Brasília conversa com os ministros, discute os assuntos e ele sabe que você sabe o que você está falando, a sua força, né, fica muito maior. Né? E agora, como eu falei, eu tenho mais essa ferramentazinha que é a liderança do PMDB, uma bancada importante para ter mais força política para conseguir que essas coisas aqui na Paraíba aconteçam com mais rapidez. Esse programa está se transformando numa audiência transmitida pela televisão, com as cobranças feita ao senador. Eu fico alegre porque eu sou um dos caras que mais cobro que o senador venha e se misture com o povo e se misture com quem ele tem que ouvir, que são vocês, prefeitos. Eu estou sentindo alegre porque ele está cumprindo isso. E não aquele que chega, só passa, dá um alô numa festa e vai embora. Dorme na sua casa, dorme na sua casa, atende o povo, escuta a dor do povo. Por isso eu comecei conversando com vocês sobre fome, sobre essas coisas, acho que é o momento de cobrar. A gente vai para o intervalo comercial, em seguida a gente retoma com esse debate, essa audiência transmitida ao vivo. E nós voltamos com o nosso Master News, hoje uma mesa, um painel realmente diferente, 4 prefeitos de regiões diferentes do estado, e o senador Raimundo Lira, eles estiveram hoje durante toda a manhã discutindo numa audiência pública. Eu os convidei aqui para essa conversa, essa interação. Vamos à segunda rodada de perguntas. Começa agora com você, Nilson. Política administrativa. Aqui rola tudo. A pergunta política também. Não tem segredo não. Você sabia que tinha que vir aqui era para responder tudo. Não sei se... Vou fazer a pergunta política, que é a grande questão do momento, que todos nós
temos a curiosidade de querer saber qual o palanque que o senador Lira vai estar em 2018. Eu sei até porque você tem uma dúvida danada. O palanque que eu vou estar em 2018 vou estar junto com o governador Ricardo Coutinho. O governador Ricardo Coutinho é um dos governadores mais bem avaliados do país. Eu tenho uma identificação muito grande com ele. Uma pessoa que fala pouco e faz muito. Uma pessoa que cumpre o que promete, não é? E, portanto, se nós temos, no momento, uma gestão diferente, eficiente, moderna, que está colocando a Paraíba num novo patamar da política, independente de cor partidária, independente de questão ideológica, de qualquer coisa, sabe? Então nós temos que estar com ele. Desde o primeiro dia que eu assumi o Senado, eu disse que ia ajudar o governador Ricardo Coutinho em vários eventos aqui que aconteceram na Paraíba, mostraram isso claramente. Isso criou uma identificação muito grande entre eu e o governador, e eu digo a toda entrevista que eu respondo que nós vamos estar juntos no mesmo palanque em 2018. Registrar aqui Ricardo César, advogado, está assistindo o debate, mandando um abraço para todos, para o senador. O blog do Pinencó, do Antônio Cabral, também está acompanhando e retransmitindo, vai gravar para reproduzir, e na medida do possível eu vou citando todos. Sua pergunta, Júlio César. A minha pergunta tem muito a ver com o que a colega prefeita Márcia fez, que é sobre o Pacto Federativo. Eu li essa semana uma matéria do ex-ministro Melo Cidade Nobre, em que ele abomina o Pacto Federativo. Ele ainda enxerga que o ente federativo mais eficiente é o governo federal, e que os estados e municípios não têm essa capacidade, e que passa o ônus, passa o bônus. Então, repassar mais recursos significa repassar deveres. E eu vejo que, pelo contrário, eu discordo do ministro disso aí, pelo fato de que, é o contrário, o governo repassa muitos programas para o município, e depois esses municípios ficam defasados, e nós carregamos nas costas. Isso. E o que eu estava muito preocupado com essa relação do Pacto Federativo é que eu não acredito muito que o Pacto venha se concretizar. Qual o ente que vai querer perder? Agora, eu deixo uma pergunta sobre, por exemplo, o meu município é ponto 6. Meu município já está atingindo quase aquele índice, que é o índice de 10.101 habitantes, em que passaria para ponto 8, Nilson. Nós teríamos um reajuste em torno de R$200 mil, seria quanto? 200 vezes 12, senador. Significativamente importante. Agora, como nós podemos viver com município, com 3 mil municípios, com membros FM, e municípios chegando a 10 mil com o mesmo FPM? Não teria como existir uma análise de ter um equilíbrio entre essas populações, esses municípios, senador? Inicialmente eu discordo totalmente do ministro Maílson da Nóbrega, porque eu tenho uma grande estima. Isso é uma visão latino-americana, porque é só você ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, então eles iniciaram com comunidades, como eles chamavam, né? Aquelas comunidades foram crescendo e se multiplicando e transformando em colônias, que deram origem depois aos estados. As primeiras 13 colônias foi que criaram a União, né? Então ela veio de baixo, ela veio do município, ela veio da escola municipal até chegar na criação da União. Aqui não. Aqui a colônia já começou como uma colônia. Inicialmente a União era a colônia de Portugal. Depois foram criados as capitanias hereditárias, que se transformaram em estados, então foi um degrau inferior, e depois as capitanias criaram os municípios. Então ela veio de cima para baixo. E está provado, mais do que provado, em todas essas situações, essas evoluções em qualquer setor da vida humana, quando começa de cima para baixo, ela não dá certo. Você vê que a base da educação de um país é de baixo para cima. Então o país pode ter um bom nível universitário, mas se não tiver uma base escolar, né, para formar os seus cidadãos, né, ele não se desenvolve, porque a base
fica sem sustentação. Então foi o que aconteceu. Os Estados Unidos começou de baixo para cima e é a maior potência do mundo, e o Brasil começou de cima para baixo, na sua construção da sua federação, e vejo que nós somos um país pobre. E eu sou totalmente, diria até, revoltado com a Márcia falou em 18%, mas na realidade a participação dos municípios brasileiros é 15% da receita de imposto do país, é muito baixa. Você veja a força que tem um município nos Estados Unidos, toda a força política começa no município. Os prefeitos têm uma força extraordinária, é a maior autoridade. Se o prefeito disser que o presidente da República dos Estados Unidos não pode entrar no município, ele não entra. Entra se for a força, como é a democracia, não usa a força, então não vai entrar. Por quê? Porque é a cultura da importância do município, que é no município, Márcia, que o povo mora. Isso. Você vê agora o que vem acontecendo com o governador Ricardo Coutinho, que ele ligou os municípios pequenos e médios com estrada asfaltada. Muita gente dizia, não, essa é a estrada para o povo sair do município. É o contrário. Os municípios estão se desenvolvendo, estão chegando comerciantes, né? Chegando pessoas com mercadinho, tudo, e se instalando na cidade, porque com asfalto fica economicamente viável você levar mercadoria para o município. O que está acontecendo? Aqueles estudantes, por exemplo, que moravam em Patos, né, frequentando as universidades daquelas cidades que não tinham ligação asfáltica, tinham que morar em repúblicas ou em casa de família em Patos, né, com custo alto para as famílias, né, e agora eles voltaram a morar nos seus municípios e vão de ônibus confortavelmente, porque a estrada asfaltada, né, e assistindo às aulas lá à noite na universidade e retornando para suas casas. Quer dizer, está fazendo com que o cidadão não se desligue do seu município, principalmente as gerações mais novas, porque é muito importante. Você às vezes chega num município pequeno, sem estrada, sem condições, e você só vê pessoas de idade, porque a juventude saiu toda. Então, na medida em que você cria, você asfalta, você cria equipamentos, boas escolas no município, você vai mantendo aquelas gerações jovens ficando no município, porque tem condições de sobreviver no município. Todo mundo quer ficar no seu município, né? A pessoa ama o Brasil, ama o Estado, mas ama antes, em primeiro lugar, a sua cidade. Daniel, sua segunda pergunta. Senador Raimundo Lira, para iniciar essa pergunta, eu gostaria primeiro de agradecer em nome de todos os piancoenses, já que estão nos assistindo através do blog de Piancó, uma emenda disponibilizada pelo senhor para abastecimento de água por perfuração de poços. A emenda já está empenhada, conforme o senhor nos comunicou, e o gabinete do senhor, com toda presteza, tem nos repassado todas as informações. E aproveitando o assunto do Pacto Federativo, que a prefeita Márcia e o prefeito Júlio César vem colocando em tela e em questão, já que são no município que as pessoas crescem, que trabalham, que estudam, que necessitam de auxílio à saúde, que necessitam de educação, todos nós prefeitos sabemos o quanto é difícil manter os programas, o quanto é difícil comprar a merenda com o dinheiro que nos é repassado pelo governo federal, o quanto é difícil pagar o transporte escolar com a verba que nos é repassada, o quanto é difícil sustentar os PSFs, as UPAs, que é o caso de Piancó, o SAMU, a gente completa do próprio magistério Fundeb, a gente utiliza 100% e completa com o FPM, porque a verba não dá para manter o nosso município. E aí, saber do senhor se a gente teria algum instrumento, se a gente teria alguma forma de, junto ao governo federal, pleitear não só a questão de repactuar a fatia tributária dos impostos, mas a questão também da defasagem de preço dos programas federais, para tentar amenizar mais ainda o sofrimento dos municípios, para que possa prestar um serviço de melhor qualidade e melhor atendimento à nossa população. Essa repactuação, não é, que eles chamam o Pacto Federativo, isso aí é uma coisa complicada, sabe? Isso aí leva tempo, porque foi um sistema construído, não é, há mais de 500 anos. Não, eu vou chegar lá, sabe? Né? Isso aí é uma coisa genérica, uma coisa nacional, então é muito difícil. Mas a coisa especial dos municípios, no caso,
tudo que você está falando é possível da gente conseguir em Brasília. Agora, infelizmente, no momento, nós temos que aguardar essa crise política que está acontecendo, porque todos os recursos dos ministérios estão contingenciados. Acreditamos que, obrigatoriamente, agora no segundo semestre, a partir de julho, agosto, setembro, os recursos começam a ser descontingenciados, e aí nós vamos ver quais são as deficiências lá do Piancó na área de merenda escolar, enfim, na área de transporte de estudante, outras áreas, enfim, e nós, como você sabe, eu sou um senador de Piancó. Claro. Desculpa que eu de Piancó, Conceição, coração, a gente tem um bom carinho. E a gente vai resolver esse problema. Não tem milagre, não tem nada que você possa resolver rapidamente, mas o que eu digo sempre, quando eu assumo a responsabilidade de um programa de um município, aí o prefeito ou a prefeita me diz, senador, o senhor vai resolver isso aqui? Eu digo, olha, é o seguinte, se não fizer isso que eu estou fazendo, não resolve. Eu não vou garantir que vai resolver. Agora, se não fizer isso, não resolve. Você precisa assumir a paternidade de um programa do município, aquele programa que foi cadastrado, e ficar em cima, ficar trabalhando e negociando com os ministros. A gente consegue, de 3, consegue 1, consegue 2, consegue metade, consegue 50%. Agora, se não fizer, não consegue. Por quê? Porque está 5.600 e tantos municípios brasileiros e 27 estados puxando aquele lençol que não cabe todo mundo dentro. Então, quem for mais persistente, mais trabalhador. E quando eu retornei para a política, no primeiro mandato eu trabalhei muito, mas eu era empresário e político. Hoje eu sou exclusivamente político, porque as empresas eu passei para o comando dos meus filhos, e estou com dedicação total, integral a essa atividade. E ela exige isso, para você ter o máximo de eficiência, o máximo de resultados, para você representar bem, honrar o mandato do povo, no caso do povo da Paraíba, você tem que realmente dar o seu sangue. E na terça-feira, quando eu fui eleito líder do PMDB, é uma eleição que vai até 2019, quando eu fui eleito, e aí no fim da noite eu ia descendo no elevador, já contei essa história, não aqui, mas já contei em outro local. Tem um assessorista chamado Francisco, seu Francisco, um piauiense. Eu conheço todos os assessoristas pelo nome, o que é gaúcho, o que é pernambucano, etc e tal, porque são pessoas que estão nos ajudando a todo momento ali, E a forma de amenizar o trabalho deles, aí vou exatamente você conversar, perguntar as coisas dele, como é que está o estado, etc e tal, porque é um trabalho muito exaustivo você ficar trancado ali dentro do elevador. E quando eu desci, entendeu? Aí o senhor Francisco disse, senador, o seu arrasto agora vai ser dobrado. Então você assume uma função dessa que lhe dá prestígio, mas em compensação você tem que trabalhar dobrado, Bom, ainda focada nessa dinâmica da administração pública municipal, tem uma coisa que eu sei que me perturba, eu acho que perturba todos os nossos colegas, que é a lei de responsabilidade fiscal. A gente tem, pela própria evolução da sociedade, o comportamento das pessoas, a gente tem sido provocado a oferecer cada vez mais serviços e de qualidade melhor. Então nós vamos crescendo, ampliando, entendendo essa dinâmica, entendendo o sujeito munícipe e vai oferecendo serviços melhores, e isso impacta sempre na lei de responsabilidade fiscal, porque como é que você cresce e esbarra na lei de responsabilidade fiscal que impede justamente você de crescer nesse aspecto dentro do município? Eu queria, pela sua experiência, senador, saber qual é a sua visão sobre essa lei de responsabilidade fiscal no dia a dia, na dinâmica administrativa do município. Primeiro o seguinte, essa lei da responsabilidade fiscal, ela foi um avanço muito grande, Ela veio como um avanço, foi aprovado com essa qualificação, porque existia em muitos estados e municípios um certo descontrole no uso
dos recursos, né? Agora, acontece o seguinte, com a evolução hoje da vida de um modo geral, não existe nada que seja estático, né? Tudo tem que ser dinâmico, né? Até a nossa Constituição que foi feita agora, foi aprovada em 88, já tem 96 emendas, né? Então, o que mostra que ela está sendo aperfeiçoada. Quando alguém fala, não, fazer um Congresso Constituinte, nós não estamos aperfeiçoando dia a dia a nossa Constituição, né? Então, nós temos que adquirir essa cultura no nosso país de melhorar o que está dando, o que precisa ser aperfeiçoado. Esse é um processo que muitas vezes o Brasil tem muito prejuízo, porque tem um sistema de ensino que está funcionando, mas tem deficiência. Em vez de aperfeiçoar o que está funcionando, não, vamos mudar tudo. Aí começa tudo, né? Então a gente vê esses países mais maduros, os países europeus, a Inglaterra, a Alemanha, a França, eles têm costumes e hábitos que são seculares e vão aperfeiçoando. Então é mais ou menos aquela história, o que está dando certo não se mexe, o que está dando certo só se melhora, e nós não temos ainda essa cultura. E essa lei de responsabilidade fiscal é uma coisa boa, mas ela precisa ser aperfeiçoada, fazer os ajustes necessários, né, para ver quais são, em que ela está prejudicando a eficiência da administração pública. E por outro lado, não podemos fazer agora. Por quê? Porque nós estamos num momento de crise econômica com baixa receita tributária, né? E aí quando a própria baixa da receita tributária já é uma crise. Então você não tem uma visão ampla, uma visão técnica com mais perfeição do que precisa ser melhorado, porque muitas coisas que você está sentindo dificuldade de concluir o programa é por falta exatamente disso. Quer dizer, na medida em que a receita global ela diminui, cada fatia da receita, cada fatia dos seus gastos também cria dificuldades. Você precisaria, o que acontece? Você tem que gastar 15%, por exemplo, em educação. Mas a sua receita é baixa, aquele 15% é pouco. Mas na medida que a receita cresce, aí você vai sentir que aqueles 15% é suficiente, né? Então, essas mudanças precisam ser feitas, mas não podem ser feitas agora, porque a arrecadação de impostos no Brasil está muito baixa. Eu vou ao intervalo comercial e em seguida eu volto com a rodada final dessa conversa. 4 prefeitos e um senador. Não sai daí, a gente volta já. E nós voltamos com o nosso Master News de hoje, no nosso quadro painel de polêmica de hoje, o senador Raimundo Lira e mais 4 prefeitos, a prefeita Márcia Lucena do Conde, Nilson Lacerda de Conceição, Júlio César de Aparecida e Daniel Galdino de Piancó, a gente batendo papo aqui sobre a situação dos municípios e o senador também prestando conta do seu trabalho. Senador, eu vou aqui fazer umas perguntas e quero que agora ele faça um ping-pong, um jogo rápido. Essa situação do governo Temer, o senhor, Temer é de seu partido, a gente está vendo os tucanos aí, Tasso Gereissati dizendo que tem que tirar logo o Temer e botar o Rodrigo Maia, o Cássio hoje também já andou dizendo, e me parece que estão falando que é fim de governo, ou o senhor acha que isso é só o PSDB que está querendo pular fora por esperteza? Olha, você só fica por dentro desses assuntos quando você está em Brasília, ou então quando você está acompanhando os noticiários de televisão, as mídias, etc e tal. E eu vim aqui para Paraíba, eu estou tão ocupado, pra você ter uma ideia, não assisti um noticiário de televisão, né? Não vi as mídias sociais, não estou sabendo de nada do que está acontecendo em Brasília. Aí eu vou lhe dizer agora um pouco, por exemplo, a semana desse São João agora, ultimamente, eu saí daqui de João Pessoa, fui com o deputado Ricardo Barbosa, nós fomos ali para Mamanguape, ver o São João, a prefeita Eunice nos ofereceu um jantar, convidou as lideranças da região, né, de lá saímos para Itapororoca, sabe?
a prefeita Alessandra disse, mas senador, aqui nunca veio no São João, nosso município é pequeno, um senador. Eu digo, mas eu estou aqui, né? Você não me chamou? Já sei que a sua cota não teve dinheiro com hotel nenhum, só foi na casa dos prefeitos, é isso? Aí ficamos lá, participamos lá do forró de pé de serra do Itapororoca, a prefeita, uma pessoa extraordinária, Alessandra, ela fala muito bem, sabe? Entendeu? Ela tem nível para ser, inclusive, prefeita de uma grande cidade. De lá nós fomos para Bananeiras, fomos recebidos lá na casa de Adriano, o pai de Mateus, né? Entendeu? São pessoas... Ia criando um problema. Você entrou na casa de Adriano, mas não entrou na de Augusto. Não entrou na casa de Afrânio, né? 4 casas. Viu? Interagimos lá com Afrânio também, não é? E aí de lá nós percorremos todo aquele... Você também com o prefeito da cidade. Todo aquele pavilhão, que eu fui convidado pelo prefeito Douglas, né? Então ficamos lá um pedaço com ele, etc e tal. De lá fomos para Solânia, fomos recebidos pelo prefeito Kaiser, né? E aí tem o nosso Júnior, que foi candidato a vice-prefeito lá em Solânia, e combinamos para nos encontrar em Cacima de Dentro, né? E que é do outro lado, da outra chapa, né? Encontramos em Cacima de Dentro lá com o prefeito Nelinho, né? Chegamos lá 3h20 da manhã. O cantor lá era Jorge de Altino, que já me conhece, a gente já se conhece, e ele me homenageou do palanque e tal, né? Ficamos lá e de lá saímos para Campina Grande, chegamos 6h da manhã e 9h30 eu estava saindo para Patos. Eu dormi aí 1h30, 2 horas mais ou menos, sabe? E aí foi outra história, outros municípios, outra realidade. O São João de Patos está muito grande, nós fomos lá visitar todos aqueles camarotes das 4 raids de lá, né? Foi muito bom, interagimos, de lá fomos para Santa Luzia, um grande São João também, muito bonito, né? Então assim, a gente passou esse mês todo rodando, foram 5 semanas, né, de visitas à Paraíba, conhecendo as festas, mas sobretudo foram semanas de trabalho, interagindo com os prefeitos, com os administradores, para a gente saber lá, quando o prefeito chega no meu gabinete, eu já sei quais são os problemas dele no município, conheço cada local, cada área, o que é que tem no lado norte da cidade, o que é que tem no sul, o que é que tem no leste, o que é que tem no oeste. Qual é a radiografia que o senhor traça do Estado? Porque o senhor está fazendo uma coisa diferente, que eu não entendo. É fato novo. O senhor transita com os dois lados políticos, às vezes são inimigos, nem se fala, veio o caso de Bananeira, o senhor consegue estar no palanque dos dois, conversar com os dois lados ao mesmo tempo. Então o senhor tem mais autoridade de tração à radiografia do que o senhor ouviu. O que é que o senhor ouviu do povo também? Outra coisa, dizer que é coragem, porque não é todo político que tem coragem de ir submeter com medo de ser xingado, vaiado, e aqueles grupos que vai filme e grava. Você não teve medo disso, não? Eu cheguei, por exemplo, em Mamanguape, né? E a prefeita Eunice me chamou para subir no palanque, né? Para ver uma quadrilha. Eu digo, olha, não seria prudente aqui, porque a eleição aqui foi muito radical. Não, mas aqui o senhor ninguém vai lhe falar não. E ficamos lá, e demorei, eu acho que 1h30 no palanque, né? E graças a Deus não recebi nenhuma manifestação contrária, né? Você viu ali, eu transitei ali naquele período todo lá de Bananeiras, recebi só carinho, afeto da população toda, das pessoas, dos convidados de João Pessoa, que estava lá fora, pessoas de Natal também que me reconheceram e tudo mais. Tem outro exemplo também lá em Solânia, nós fomos lá para os camarotes, ficamos lá falando com as pessoas e tudo mais, passei lá 1 hora com o Kaiser também, só recebi afeto, muitas pessoas e por toda parte tirando retrato, pedindo para tirar fotografias, etc. Tal. Tem outro exemplo também lá, por exemplo, em Princesa Isabel, né? Estava tendo lá um show, né? Também com 2 artistas, entre eles Jorge de Altino, né? E aí o prefeito disse, olha, o senhor, vamos passear aqui no meio da multidão, tem umas 10 mil pessoas. Vamos, conversando, tal, falando com todo mundo, né?
E aí depois ele só vai trocar a banda e o senhor vai subir no palanque. Rapaz, eu não vou subir não, sabe? 10 mil pessoas aqui. Não, o senhor vai subir, a responsabilidade é minha, sabe? O prefeito Ricardo Pereira, né? E eu subi e acenei para as pessoas, não fiz discurso, não quis fazer discurso, acenei para as pessoas, recebi um afeto, palmas e etc e tal, um semblante muito bom, sabe? E então foi um risco, naturalmente, né? Mas como deu tudo certo, eu fiquei muito feliz de ter sido muito bem recebido. Lá em Piancó nós fomos por meio da multidão, né? Entendeu? Junto inclusive do palanque, né? Do show, né? E aquela juventude toda passava, cumprimentava, uns queriam tirar retrato, etc e tal. Então eu acho o seguinte, que as pessoas, o povo, ela está muito consciente do que quer, entendeu? As pessoas estão muito conscientes. Quando o Júlio César falou da dificuldade que vai ter em 2018, eu acho que não vai ter muita dificuldade, porque o que acontece é o seguinte: Júlio César é um prefeito muito querido e muito eficiente. O povo sabe o que quer, entendeu? Você não vai contrariar o seu povo, então não vai ter grandes dificuldades, né? O processo vai ser, eu acho que vai ser um dos processos políticos mais interessantes dos últimos anos no Brasil, até porque não existe esse excesso de dinheiro, né, que foram descobertos agora na Operação Lava Jato. E você sabe que a corrupção é uma coisa, até uma vez eu disse aqui na televisão, com o Alex aqui, eu acho que esses grandes casos de corrupção deveriam ser enquadrados em crime de terrorismo. Por quê? Porque um terrorista põe uma bomba num cinema, por exemplo, mata 4 ou 5 pessoas, fere outras, você sabe exatamente o tamanho do dano, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram feridas. Mas um cara que rouba uma quantidade enorme de dinheiro de uma obra, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, esse dinheiro, quantas pessoas vão morrer por falta desse dinheiro, porque a estrada não foi feita e as pessoas se acidentaram, porque o hospital não foi feito e as pessoas morreram, porque o remédio não foi comprado e pessoas morreram. Então é um dano que não dá para você identificar o tamanho dele. Então eu considero corrupção em grande extensão, como aconteceu no Brasil nos últimos anos, eu considero um crime mais grave do que o crime de terrorismo. Só para fazer uma frase. Nilson é ligado ao grupo de oposição, né? Ricardo, Cássio e Maranhão, por enquanto. Márcio é ligado ao governo, você é ligado à oposição. E Júlio César, você ainda está olhando os dois cenários. Você tem autonomia? Eu sou filiado ao PSD e tenho ligações com voto no deputado Pedro Cunha Lima e voto no deputado Adnilson Soares para deputado estadual. Vamos aguardar aí. Eu também não tomo café, viu, senador? Agora, eu fiz essa constatação de que tem um neutro, 2 da oposição, não da situação. Como é que você consegue, senador, conviver bem? Não, por exemplo, eu estive hoje com o prefeito Zenóbio Toscano, né? Então, os meus aliados em Guarabira é a família Paulino, né? Mas eu me reuni com a família Paulino, com o Roberto, o ex-governador, com o Ranieri, que são pessoas de mente muito aberta, e eu disse: olha, eu vou ajudar a Guarabira de todos os modos. E um dos modos de ajudar a Guarabira é ajudar o prefeito Zenóbio Toscano. E estou ajudando. Coloquei emenda para Zenóbio no orçamento de 2015, no orçamento de 2016, né? Entendeu? E tenho acesso à rádio dele, oferecido por ele a hora que eu quiser ligar para lá para conversar, para interagir com a população, né? Coloquei também recursos para a Escola Técnica Federal de Guarabira. A escola estava pronta, mas faltava dinheiro para os equipamentos para poder funcionar, e eu arranjei 500 mil reais para comprar os equipamentos de informática, tudo para a escola poder funcionar. Então, a minha
tese é essa: o meu gabinete é suprapartidário, né? E eu quero também ter um comportamento suprapartidário no município, porque eu quero oferecer, porque eu quero ajudar o município, eu quero ajudar a população. Então, algumas pessoas chegam para mim e dizem: mas senador, esse seu jeito não vai dar certo, o senhor precisa ter mais experiência política, eu tenho que ter um lado. Eu tenho um lado, sim, mas eu quero o outro lado também, porque eu quero ajudar o município. Eu quero que o meu correligionário, onde eu subir no palanque, me dê liberdade para ajudar o prefeito do outro lado. E não chego para o prefeito e diz: não, eu vou lhe ajudar se você me votar comigo. Eu não peço isso. Aí essa declaração de voto, de apoio, ela vem espontânea, em decorrência, sabe? Mas sempre de comum acordo, né, com aquele lado que eu ajudei na campanha municipal, que não for nem todos os municípios aconteceram isso, né? Então, por exemplo, o nosso Júlio César é do PSD, que é um partido de um deputado Rômulo Gouveia, um dos maiores amigos que eu tenho na minha vida, independente de política. Então, quando eu vejo alguém do PSD, eu tenho todo o carinho por isso, porque é do partido de Rômulo Gouveia que ele é presidente. Então, essa é a minha forma de agir. Eu sou municipalista, tenho um partido, mas eu tenho um comportamento suprapartidário. Se der certo desse jeito, muito bem. É o jeito que eu quero que dê certo. Agora, quando começar a campanha para torar mesmo, aí essa coisa... A vaca se aparta do bezerro. Não. Lembrei agora do... Não, eu vou dizer o seguinte: olha, eu tive essa experiência numa eleição de 86, onde eu tinha um apoio de 25 municípios dos 176. Dos municípios, dos 25 municípios que eu tinha o apoio dos dois lados, só 4 falharam. Só 4 lideranças políticas falharam comigo. Dizer: não, senador, o senhor vai me ajudar e tudo mais, e eu vou votar com o senhor e tudo mais, e não votaram. Mas esses 4 que falharam, que não pediram voto para mim, disseram: eu não vou pedir voto contra a Lira. Entendeu? Então eu acho o seguinte, que na cabeça dos administradores, na cabeça do ex-prefeito, na cabeça da liderança A, na cabeça da liderança B, ele pode até ter divergências locais, mas quando ele pensa no interesse do seu município, do seu povo, ele passa a pensar diferente. Ele deixa a briga local, permanece a briga local, permanece a divergência local, mas aquela pessoa que ajuda o município, que quer o bem do município, ele recebe com todo o carinho, com todo o coração. Agora vamos fechar, senador. O senhor está num cargo importante do PMDB. Diga aqui, o que é que vai acontecer nessa república? A gente pode esperar uma normalização, ou essa tribulação não tem fim? Fim, até 2018. Deu uma notícia ruim, uma notícia boa. Não, a notícia... A gente está preparado para tudo. Não, a notícia boa é que, apesar dessa crise política, o país está saindo da recessão. Imagine se a gente conseguir amenizar essa crise política. Então, o Brasil está saindo da recessão. O resultado da exportação é extraordinário, o balanço de pagamento está indo muito bem, o PIB está positivo, a inflação está mais baixa da história, os juros estão caindo, né, de forma extraordinária. Então tem muita coisa boa aí, precisamos somente resolver a crise política. E você, como é de Cajazeiras, como eu sou, né, a última vez que eu fui, a penúltima vez que eu fui a Cajazeiras, eu participei de um programa de rádio, Trem das 11, né? Fernando Caldeira. Exatamente. E aí eu estava comigo na rádio, né, o Carlos Antônio, tinha vários prefeitos, mas eu vou citar bem Carlos Antônio, que foi ex-prefeito de Cajazeiras. Eu subi no palanque de Carlos Antônio, apoiando a Denise, mas quando o Zé Aldemir ganhou a eleição, eu cheguei para Carlos Antônio e disse: olha, eu vou ajudar Zé Aldemir, porque é a minha cidade, vou ajudar Zé Aldemir. E então eu estava na rádio e ele passou 10 minutos no microfone
disse: eu estou fazendo um apelo a Cajazeiras para todos os cajazeirenses votar em Raimundo Lira, porque apesar dele ter apoiado o outro lado, ele já mandou recurso para mim para pavimentar 23 ruas, entendeu? E o Aldemir dizendo na entrevista de Carlos Antônio. Exatamente. Tem que dizer desse jeito. Entendeu? Né? E eu vou no gabinete dele, é onde eu sou mais bem recebido em Brasília, no gabinete dele. Entendeu? E ele me convidou para ir à posse dele. Eu não posso ir à sua posse, você está entendendo? Mas tem aqui a minha chefe de gabinete, que é prima de Paula, ela vai lá para a sua posse. Entendeu? Então, essa coisa que eu não vou entrar na briga municipal. Eu quero é que as pessoas do município facilitem o meu trabalho para eu ajudar o município, ajudando o município, eu estou ajudando a população. Não é a postura de quem quer ser candidato a governador, não? Eu posso lhe dizer o seguinte: o meu desejo, a minha vontade, a minha disposição é de ser candidato a senador, que também é uma eleição majoritária, não é? Aí quando alguém pergunta: por que você quer ser candidato a senador? Eu digo: não, porque eu assumi 2 compromissos aí com a Paraíba, que foi fazer um esforço muito grande pela duplicação da BR-230 de Cajazeiras, de Campina a Cajazeiras, e essa é uma obra que vai demorar de 5 a 7 anos, e eu gostaria de estar no Senado Federal acompanhando dia a dia até ver essa duplicação da BR-230 chegar em Cajazeiras. A mesma coisa, eu assumi o compromisso de acompanhar. Não é nada sozinho, isso é um trabalho de todo mundo, né? Não é obra minha, sabe? Mas alguém tem que acompanhar. E eu assumi o compromisso do ramal Piancó desde o primeiro momento, e quero ver também esse ramal Piancó, esse terceiro eixo da transposição do Rio São Francisco, ser construído. Aí eu gostaria, logicamente, com o apoio do eleitor da Paraíba, de voltar para o Senado Federal. Júlio César, obrigado por ter vindo participar desse debate, meu irmão. E vamos passar lá, vou experimentar desse outro doce de leite que você falou. Eu é que agradeço, você deixou de pegar de calça curta, né? Ele pegou lá no auditório e eu não tinha todo aqui na beca, todo mundo, e está Júlio César aqui de esportivo, mas agradeço, espero que tenha outras oportunidades, fico feliz de ter vindo, é um prazer, senador, viu? Ter dialogado com Vossa Excelência e também estar ao lado dos meus amigos, meus colegas prefeitos, Daniel, Nilson e Márcia Lucena. Obrigado pelo espaço. Diga depois aos seus colegas prefeitos, busquem aqueles prêmios que você tem ganho para o seu município, da Unicef e tantos outros, como o prefeito Bernardino Batista também tem ganho. Daniel, obrigado por ter vindo. Obrigado, Gutenberg. É sempre um aprendizado. Esse bate-papo foi uma aula para todos nós. E agradecer a presença do senador, mais uma vez, a deferência que ele tem com o Piancó, a emenda colocada para o nosso município, o empenho na questão da adutora, o empenho na questão do terceiro eixo do ramal São Francisco e tanto outros trabalhos desenvolvidos em prol do nosso Piancó e da nossa região, Nilcinho, que é da minha região. Agradecer aos prefeitos, colegas Júlio César, Márcia Lucena, Nilcinho em especial, que é vizinho lá do Vale do Piancó. E dizer que essa luta continua, com esses debates a gente cresce, amadurece, as coisas começam a caminhar de uma forma melhor, a gente começa a abrir os horizontes e ver outras saídas alternativas. A gente, paraibano e sertanejo que somos, um povo criativo para aprender a superar e sair dessas crises. Mandar um abraço a todos os piacoenses que nos assistem nesse instante. Obrigado, Gutenberg. Márcia, obrigado por ter vindo, contribuir com essas perguntas inteligentes nesse debate. Eu também agradeço, mais uma vez, estar aqui no seu programa, e dessa vez super bem acompanhada, né, pelos colegas e também pelo nosso senador, né, e dizer que é um prazer que o Conde também está ligado aqui nesse programa agora, e eu aproveito para mandar um abraço para toda a população do município, né, e torcer para que a gente possa ir superando, com a ajuda do senador, esses entraves que nós falamos hoje pela manhã e aqui também no programa. Muito obrigada pelo espaço, Gutenberg, mais uma vez. Isso, eu tenho que dizer também, eu gosto de batata doce. Eu sou sertanejo. Obrigado por ter vindo, Nilson. Eu que agradeço pelo convite, Gutenberg. Saudar mais uma vez os colegas aqui presentes, Júlio César, o jovem Daniel e a professora Márcia. E quero registrar aqui
o trabalho do senador. Quero dizer que estive recentemente em Brasília e saí encantado pela forma que foi recebido pelo senador no seu gabinete. E de público também agradecer pelas emendas que o senador está colocando para a Conceição. E dizer que no momento oportuno, Conceição vai saber ser grato ao senador. Portanto, meu agradecimento a Gutenberg, toda a equipe do programa, e um abraço aos colegas aqui presentes, e especialmente ao senador Raimundo Lira. Quero dizer a Márcia que aquela dotação de R$500 mil que eu consegui para o Conde, né, ela só não foi liberada ainda porque naquele momento da liberação havia uma dificuldade do cálculo do Estado, já foi regularizado, o governador já está pedindo a regularização disso. Muito obrigada. Né, e vamos recuperar esse valor para o Conde, né? Tá certo? E, logicamente, assumimos agora de público o compromisso também de ajudar o município de Aparecida, né? Porque são 223 municípios, o Júlio César, sabe? Então você ainda realmente não teve ainda no meu gabinete, né? Mas eu quero lhe convidar para a gente conversar e interagir e ver tudo que a gente pode fazer pelo município, e isso naturalmente sempre com esse pensamento, essa linha que eu tenho adotado de ser um senador absolutamente municipalista. Quero agradecer o convite de Gutenberg, é um jornalista respeitado, né? Já nos conhecemos de muitos e muitos anos, né? E você só cresce com esse grau de respeitabilidade e competência, e naturalmente eu quero agradecer o seu convite para estar aqui, agradecer a presença aqui de Nilcinho, de Márcia, de Júlio César, de Daniel, né? E vamos juntos trabalhar sempre pensando na Paraíba e no nosso povo. Sua última palavra, eu vou pedir um depoimento. Hoje fazem 5 anos da morte de um colega seu, senador, Ronaldo da Cunha Lima. Eu fui colega dele, conviveu em momentos políticos de um lado e do outro. Então, dê aí uma palavra sobre essa grande figura que nos deixou. O poeta, o poêmio, o político. Nós temos uma história muito longa com o poeta Ronaldo Cunha Lima. Quando o Ronaldo foi cassado, me parece que em 1969, ele era prefeito de Campina Grande, a primeira vez que ele foi eleito, ele foi morar em São Paulo. E eu já na condição de empresário tinha negócios em São Paulo, junto às empresas montadoras, e Ronaldo passou a ser meu advogado lá em São Paulo. Não é? Então ele foi advogado meu lá em São Paulo, e tivemos sucesso em algumas demandas lá na cidade, inclusive uma demanda contra um dos grandes bancos do país. Ronaldo foi meu advogado. Então foi nesse tempo que ele estava naqueles programas. Exatamente. Falando de Augusto dos Anjos. Então é uma ligação muito antiga, né? E depois ele veio para Paraíba, para Campina Grande, se candidatou a prefeito novamente, né? E nós estávamos em campos políticos diferentes, dois lados, né? Na época eu apoiava o deputado Vital do Rei, que foi candidato a prefeito, e não pude apoiar Ronaldo, porque existia uma ligação familiar, e Vital do Rei é primo legítimo da minha esposa gitana, certo? Mas aí quando Ronaldo assumiu a prefeitura, né, eu fui procurado, ele disse: olha, nós não temos um carro de transportar carne, naquele tempo a cidade era menor, e não temos dinheiro para comprar, né? E eu estou precisando de 2 carros da prefeitura, e eu não tenho esses carros, não tenho esses carros não tenho dinheiro para comprar. Aí eu entreguei um caminhão Mercedes novo, fechado, para transportar carne, para pagar em conta corrente, né? E emprestei por 1 ano os 2 automóveis, né? Então a gente sempre teve uma relação. Depois o Nilton Figueiredo assumiu a Secretaria de Saúde e me procurou e disse: eu não tenho lençol para a maternidade, sabe? De qual é a minha cota? Ele disse: não, a sua cota vai ser tantos lençóis.
Então eu sempre agi dessa forma, nunca transformei um adversário eventual de uma eleição no inimigo, sempre aquela amizade que eu tinha antes, eu só fortaleci. Então eu fui adversário e correligionário de Ronaldo, mas nunca nós tivemos qualquer divergência. Nós, em 94, nós tivemos em campos diferentes. Ronaldo foi para o Senado Federal e periodicamente, assim, a cada 40 dias, 60 dias, ele ia lá para casa, em Brasília, a gente ia passear no nosso pomar para chupar laranja, entendeu? Comer manga, uma faquinha lá em casa em Brasília, né? Eles gostam de vir para cá para conversar e me distrair um pouco, né, desse dia a dia do Senado Federal. Então hoje eu mantenho também uma relação de muita amizade. Você vê que eu passei o rompimento do ano aqui com o Cássio Cunha Lima na casa de Roberto Santiago, né? A gente interage muito bem, tem uma relação muito boa, estamos em campos políticos diferentes, porque ele é adversário do governador Ricardo Coutinho e eu sou aliado do governador Ricardo Coutinho, mas eu não preservo aquela relação de amizade pessoal. É o meu jeito de ser, eu acho que esse é o jeito certo, entendeu? Não sou contra qualquer outro tipo de comportamento, porque muitas vezes a política, quando você vive o dia a dia, mora no mesmo espaço, na mesma área, no mesmo município, isso não é possível fazer como eu acho dessa forma, mas eu acho que dessa forma eu preservo as minhas amizades que eu vou criando e conquistando e fortalecendo ao longo da minha vida. Certo? Obrigado, senador, por essa homenagem. Vem aí a Asta de Bato e logo depois o padre Albeni. Mas para fechar o programa tem uma homenagem do poeta Luizinho de Irauçuba para o senhor, senador. Mas só concluindo Ronaldo Cunha Lima, sabe? Pois não. Entendeu? Em todos os momentos, quando Ronaldo adoeceu lá em Brasília, eu fui um dos primeiros a chegar lá no hospital para interagir com ele, acompanhar até a saída dele para São Paulo e tal, entendeu? E eu vou concluir dizendo o seguinte, que Ronaldo Cunha Lima, o poeta Ronaldo Cunha Lima, é aquele tipo de pessoa que você tem saudade dele, certo? Bonito. E aí encerra com um poeta ali homenageando, Luizinho de Irauçuba. Em nome da vaqueirama de todo o Brasil, dos amantes dos esportes equestres, quero mandar um abraço para o grande senador Raimundo Lira, o autor da PL que foi agora aprovada no Senado, que vem se juntar à primeira PEC da vaquejada, autoria do senador Otto Alencar. As duas vêm dar esse peso para regulamentar os esportes equestres, prova de tambor, prova de laço, vaquejada e rodeio. Quero mandar um abraço para esse homem de valor. Falo de Raimundo Lira, nosso maior senador, o nordestino da gema e um grande defensor, uma marca registrada, protetor da vaquejada, esse esporte de valor. Agora aqui no Senado sua pele foi votada, junto à primeira PEC que defende a vaquejada. Agora dá mais prestígio e a marca tá carimbada. Ele é o melhor do Nordeste, defendendo os esportes equestres, rodeio, laço, tambor e vaquejada. É o grande Raimundo Lira que eu quero abraçar também. Jesus lhe abençoe. Esse é o melhor senador e não abre nem para o trem. Falei de Raimundo Lira, o cabra que eu quero bem. É uma marca registrada, senador da vaquejada, estamos com ele também. Um abraço, senador Raimundo Lira, junto defendendo a vaquejada, o esporte mais querido do Nordeste. Tamo juntos. Eu não conheço aí para ele. Vai conhecer agora. Senador, forte abraço, boa noite.